Uma vez mais, boa noite a todos. É uma grata satisfação nós nos encontrarmos, né? A festividade mês espírita, e é uma boa oportunidade de nós trocarmos ideia sobre os diversos temas, né? Temas evangélicos, temas da nossa vida. Hoje vamos falar de conhecer a si mesmo. Será que todos nós nos conhecemos realmente, né? Eu já vi um homem de 2 metros de altura em cima de uma cadeira com medo de uma barata uma vez, para surpresa de todo mundo. Então, vamos trocar ideia hoje sobre o conhecimento de si mesmo, que é baseado é um extrato do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, né? Um convite para que nós nos conhecendo, a gente tem a possibilidade de treinarmos a perfeição. Nós vamos trocar ideias sobre caracteres da perfeição, né? Está lá no capítulo 17. Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e perseguem. Então, esses são alguns caracteres que mexem com o nosso sentimento, porque quando Jesus fala amai os vossos inimigos, para os fariseus, um tremendo gesto de covardia, né? Eles foram treinados no Velho Testamento, que era para destruir o inimigo, né? Não era para... Agora, Jesus fala em amar o inimigo, então ele não está falando para que a gente seja bonzinho com as pessoas, mas que a gente se desarme em relação aos demais, né? À medida em que a gente passe de se preocupar, o que os outros estão pensando da gente, nós não somos o centro do universo, nós pertencemos a esse universo, né? Então daí o amar o nosso inimigo, quer dizer, não deseje mal aos outros. E recomenda, através de um verbo, fazei, né? Fazei o bem àqueles que vos perseguem, aqueles que vos caluniam, aqueles que vos odeiam, de preferência em que eles saibam, né? Quando eles souberem, ele falou, nossa, foi ele que fez, né? Que bom. Mas, acho que eu posso ter... Aí, para que a gente haja dessa forma, né, sem rancor para com o inimigo, e desenvolvendo uma forma de que eles fazer o bem sem que eles saibam, é necessário autoconhecimento. Autoconhecimento para nós nos aprimorarmos, para a gente se aperfeiçoar no sentido de poder, né, suportar, às vezes, uma ingratidão, um tranco qualquer da vida, né, e mesmo assim continuar. Então, o nosso amigo aqui, Sun Tzu, ele escreve um livro 500 anos antes de Cristo, chamado A Arte da Guerra. Aí fala, o que tem a arte da guerra a ver com amar os inimigos, né? Mas tem tudo a ver porque... ele coloca lá, eu substituí a palavra inimigo aqui por outra mais leve. Ele diz, se conhece o interlocutor, inimigo substitui por interlocutor aqui. Se você conhece o interlocutor e conhece a si próprio, não precisará temer pelo resultado de uma centena de debate. Você sabe com quem você está falando e se conhece, né? Você não precisa temer. Ele fala, você conhece o seu inimigo, você vai sair bem na batalha. Esse livro, Arte da Guerra, do Sun Tzu, é um livro filosófico. Assim como O Pequeno Príncipe. Quem já leu O Pequeno Príncipe aí? O livro das missas, né? Fernão Capelo Gaivota, quem já leu? São livros que a gente lê quando é criança, parece uma coisa bem infantil. A gente lê um pouco mais tarde, a gente vê que tem algumas coisas importantes para a vida. E quando a gente já é adulto, mais maduro, lê, aí a gente entende, né, o fundamento do que ele quis dizer com isso. Então, toda vez que se nós conhecemos com quem nós estamos falando, com quem nós estamos tratando, não é com quem nós estamos lidando, viu? Vamos falar com quem nós estamos lidando, né? Lidar, a gente lida com o animal, né? A gente trata com as pessoas. Então, se nós conhecemos a pessoa, dá para a gente, né, ter um diálogo um pouco mais profundo, né? Então, é isso. Diz também o Sun Tzu, nosso amigo aqui, se conheces a si mesmo, mas não o adversário, para cada vitória sofrerá uma derrota. Você acha que se conhece, né? Mas não sabe. O Napoleão já dizia, não adianta você ter um exército de 60 milhões se você não tem informação. É necessário conhecer, né? E eu digo que esse livro é filosófico é o seguinte, que nós estamos tratando aqui do dia a dia, viu? De tratar com as pessoas, no comércio,
Você conhece o seu cliente, você tem uma outra forma de conversar com ele, não é assim? Se você não conhece, você vai ter que procurar conhecer. E, agora, se você não conhece o adversário, nem conhece a si próprio, você vai sucumbir. Tá? Tem uma hora vai falar um negócio para você, você vai se ofender, já vai dar uma resposta atravessada para ele, e daí que tem as grandes demandas no trânsito, né? Chamada briga de trânsito. Você não sabe com quem está falando, né? Também não sabe as suas reações diante das situações da vida. Então é importante que a gente tenha conhecimento dessas obras, para que a gente possa caminhar. Lá no Livro dos Espíritos, né, questão 919, a pergunta é: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O Kardec pergunta aos espíritos. E os maiores do mundo espiritual respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir, então. Porque em segurança física a gente estuda, né? Nossa, o irmão lá que fez escola militar, a empresa, ela é tão forte quanto o seu ponto mais fraco, né? E nós temos que saber qual é o nosso ponto fraco, até nós podemos ir com as coisas, né? Isso é importante. Então, conhece a ti mesmo, ele fala. E, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos e instruí-vos. É importante desenvolver o amor, que é sentimento, por tudo, por todas as coisas, né? Nós tivemos há poucos dias em Salvador, e eu estava comentando com o João até, conversando com o ele dizia assim: aqui na Bahia, quando a pessoa não está reclamando, está pedindo, né? Mas eu falei, não é muito diferente nos lugares, né? Porque esses dias chovia muito, estão reclamando que está chovendo, né? Hoje estão reclamando que está muito quente. Então, o povo é assim mesmo em todo lugar, não é diferente. Então é necessário amar, mas procurar saber, instruir-se. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Todos que vieram aqui vão ter uma reflexão, né? Mas será que é isso mesmo? Será que não é diferente? E a proposta para nós é: consulta a própria consciência e verifica qual é o seu ponto fraco. Fazer uma reflexão em torno de tuas reais necessidades. Ora, a gente vê uma pessoa que tem muito financeiramente e de repente está com uma dívida astronômica. Por quê? Porque não tem controle, né? Qual é a real necessidade nossa? As pessoas hoje têm um problema de consumismo, não é verdade? Então a gente precisa ver quais são as nossas reais necessidades, porque a gente se coloque dentro daquele parâmetro para não ter que estar saindo na mídia aí, né? Está vendo a Ana Hickman com problema sério familiar por causa de dívida, né? Uma moça que é milionária até pouco tempo. Então, acontece com muitos. Por quê? Porque não mede as suas reais necessidades, né? Vai na base do consumismo, vai na base da moda, tal da moda, né? E a proposta para nós: enfrenta as tuas deficiências uma a uma. Sem desculpismo. Por quê? Sempre que a pessoa é pega num equívoco, ela acha algum culpado, menos ela. Né? Via de regra é isso. E a história não é nova, né? Começa lá no paraíso. Adão comeu a bendita da maçã, e Deus falou que não era para comer, né? Quando Deus falou: Adão, por que comeste a maçã? Foi a mulher que me deu. E Deus, como tem muita paciência, se dirige à mulher: mulher, por que você comeu uma maçã e deu para o seu marido? Foi a cobra que me deu. E até hoje está assim. Ao ser pilhado no erro, as pessoas imediatamente apontam alguém, menos ele. Então precisa parar com essa coisa de desculpismo e ver quais são as nossas deficiências, assumir a nossa parte nas coisas, né? Porque a culpa sempre é do outro. Então, enquanto você ficar se justificando, não haverá avanço. Quando você fala para uma pessoa uma coisa: não, mas eu fiz isso por causa daquilo, pronto, ele já não vai aprender mais. Ele ancorou naquilo ali. Tá?
Ele jogou a âncora ali e não está afim de aprender. Muito embora, às vezes, como nós somos inteligentes, com o tempo, né? Os mais velhos diziam que o mundo ensina, né? Com o tempo, mas aí vem através do sofrimento. Então, ele põe uma proposta para nós. Começa pelos vícios sociais. Maledicência. Claro que eu sei que aqui não tem ninguém maledicente, mas a gente estamos fazendo uma flexão, né? Calúnia, pessimismo. Aqui todo mundo é para frente, né? Bananais. Aqui, em 1792, tinha 300 lavras de ouro ali em cima. Viu? Ainda tem os restos de ouro aí, viu? Eu só não divulgo porque se falar o pessoal acaba com o mato, né? Mas, então, pessimismo, né? Suspeita. Eu acho que não gosta de mim, eu acho que... Então, nós precisamos parar e começar a corrigir isso que são chamados de vícios sociais. A licença que não é preciso suspeitar. É uma proposta, né? Posteriormente, elabora medidas educativas às dependências. Porque a natureza não dá salto. Né? Todo fim de ano as pessoas, este ano eu vou emagrecer. Este ano eu não vou fazer mais isso. Continua tudo no mesmo, né? Passou do mês de março em diante. Né? Então, ele coloca, ó, a nossa dependência. Álcool, tabagismo. Aí um dia eu comentando sobre essas coisas no Caminho da Verdade, né? Minha mulher não ele está falando isso porque ele me viu fumando hoje. Eu nem sabia que ela fumava, né? Acontece que bateu ali, a pessoa dá aquela... Bateu no lugar que dói. E eu acho que eu pulei o negócio aqui. É aqui. Não, é aqui, né? É aqui no sistema. Eita. Aí. Então, ó, algumas coisitas aqui. Álcool, tabagismo, luxúria. Né? Tem gente que ganha 10, mas gasta 30, né? Para mostrar o que não é. Distúrbios da conduta. Exemplo aqui já mais, conduta. Inveja, ciúme, orgulho, egoísmo. Nós não temos nada disso, né? Mas eu tenho que fazer uma reflexão em cima para que a gente possa melhorar. Lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, ele fala, além dos defeitos e dos vícios, qual o sinal característico da imperfeição? É a pergunta do Kardec fez para os Espíritos. Né? São 1019 questões. Ele faz a pergunta e às vezes trabalha algumas questões, mas a gente não vai trabalhar aqui porque é muito grande, mas... e a resposta? Interesse pessoal. Essa é o sinal característico da imperfeição. Porque a coisa funciona mais ou menos assim. Já ouviu falar então de ONG, ONG? ONG? Tem muito no Brasil. Né? Principalmente na Amazônia, nesses lugares que coisa, porque são ONGs geralmente estrangeiras, né? Tem alguma ONG no Nordeste? Onde precisa, né? Porque lá não tem, embaixo da terra, o que eles procuram, né? Diamante, aquelas coisas lá. Então, mas deixa para lá. Então, vamos formar uma ONG, que 3 pessoas formam uma ONG, certo? Um quer fazer sempre. Em todo lugar é assim. Sempre tem um iluminado que quer fazer alguma coisa boa. Tem um segundo que quer ajudar. Vai lá que eu te ajudo. E tem um terceiro que está pensando assim, o que eu posso tirar de proveito aí? Já está pensando em ser vereador, prefeito, deputado, senador, governador. Em todo lugar é assim. Em todo empreendimento é assim. Quem mora no sítio sabe, você convida as pessoas para roçar a estrada, você convida 30, vem 3. Aqueles que nunca vêm é o primeiro que usa, né? Passa pedalando uma bicicleta, tirando sarro dos outros ainda, né? Teu time perdeu ontem. Desse jeito. Então, interesse pessoal. Essa é uma chaga da humanidade. E o verdadeiro desinteresse é tão raro sobre a Terra que é admirado como se fosse um fenômeno. Né? Quando alguém faz alguma coisa sem querer alguma coisa em troca, eu falo, mas como? Tem que ter alguma coisa está errada aí. Entendeu? Tem que estar com algum interesse daí, né? E, então, ele coloca na questão 895 do Livro dos Espíritos, interesse pessoal. É uma das imperfeições que a gente tem que combater.
Só que um chinês, né, chamado Confúcio, ele escreveu isso aqui, ó. Para dar 1000 passos é preciso dar o primeiro passo. Confúcio, 5.000 anos atrás, né? Não sei por quê. Ninguém vai, a natureza não dá salto. Você não vai mudar de um dia para outro. Lá na doutrinação, tem doutrinadores aqui, né? Trabalho espiritual. A doutrinação, ali o doutrinador está conversando com o espírito ali. Tá, já entendi, já melhorei. Não melhorou coisa nenhuma. A natureza não dá salto. Entendeu? O cara chegou ali falando que queria se vingar, que ia papapá, e de repente ele fala que tá bonzinho. Tá nada. Entendeu? Ninguém melhora de um dia para o outro. Mas é preciso fazer uma reflexão sobre o tema. Tá? O que a gente pode ir corrigindo? Qual que é o nosso ponto fraco? Né? Para evitar as dificuldades. Né? Tem gente que não pode entrar numa loja que já quer comprar tudo, né? Se eu sei que eu sou assim, eu vou evitar, né? Mesmo que não precise. Está escrito promoção, ele leva. Né? Não pode. Então, para dar o primeiro passo, é preciso. Para dar 1000 passos, é preciso dar o primeiro passo. É preciso devagarinho, vendo, refletindo o que a gente pode melhorar. Né? E depois, conversando com o Manuel Carlos, meu amigo expositor espírita, ele fala assim, olha, se a gente conseguir fazer essas coisas, né? Lá do plano espiritual, quando a gente olhar, depois fala, meu pai, isso e aquilo, eu venci, né? Por que nós viemos para cá? Nós nos comprometemos em fazer 10 coisas. O plano espiritual fala assim, só 2. 2. Mas pelo menos 3, pelo menos 4, 2. A gente vem aqui e faz 1,5, né? Porcamente e volta para lá. Né? Então, olhando depois do plano espiritual, se a gente conseguir ir melhorando um pouquinho por dia, vai ver a satisfação de cada vitória, né? Puxa vida, aquilo lá, quase que eu cometi um equívoco ali, deu certo e tal, não precisou, né? Me livrei. Agora, a grande dificuldade é o seguinte, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Aí é que está o problema, o X da questão. Por quê? Porque, afinal, o avarento se considera previdente. Eu falar para aquele camarada que só falta comer a unha, que ele é avarento, ele fala, não, eu sou econômico. Eu tenho um conhecido que ele já está no andar de cima, né? Era só o casal, morava lá em Pariquera. E ele ganhava uns 15 mil por mês, a esposa mais uns 10 e tal. Só que não saía para lugar nenhum, não fazia nada. Ele tinha uma marca-passo no coração. Cada vez que ele ia lá em registro no Banco do Brasil, ele me chamava porque ele não podia andar naquele negócio lá que roda. E o pessoal não deixava ele entrar. Eu ia lá para conversar, escuta, tem que entrar, entendeu? Você recebeu o salário. Né? E daí, no dia do velório dele, ele foi ver lá com a gente quanto que era o dinheiro para receber do auxílio caixeiro. Eu falei, mas ela faleceu quando? Não, está lá no velório ainda. Então tem essas pessoas assim, né? Não come a unha porque dói. Aí dá um piripá que cai duro, o pessoal deita e rola, né? Esse meu conhecido aí, os bens dele, metade ficou para o cuidador, metade ficou para o banco. Não tinha dependente mais, né? Fica para o Estado. Tá? Então precisa dar uma olhada nisso. Então, julgar-se a si mesmo é um negócio complicado, sabe? Além da nossa mania de pôr a culpa no outro, a gente acha que não, nós estamos fazendo isso aqui e acha uma desculpa que tem que ser daquele jeito mesmo. Então, na dúvida, já que não consigo, já que eu vou julgar, na dúvida, pergunta a si mesmo, como qualificaria essa atitude se praticada por outra pessoa? Faz de conta que é o outro que tem aquele problema, aquela deficiência. Porque todos nós temos. Nós, seres humanos, temos excelentes virtudes, mas temos péssimos defeitos. Senão não tínhamos vindo para um planeta de prova e expiação. Todo mundo de regeneração para lá já, né? Então, a moça cajadora, a mãe fala para ela, aquele cara, mas, né? Então sempre tem o mas. Então, como você qualificaria essa atitude se praticada por outra pessoa? Você deixou de auxiliar alguém que precisava de auxílio. Né? Como que você se sentiria se fosse você no lugar daquele que está precisando? Essa é a proposta da gente conseguir evoluir um pouquinho. Agora,
Ele diz que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas não basta só se conhecer, tem que conhecer e agir no bem, né? Então, quantas amarguras, decepções provocadas pela falta de equilíbrio, né? Eu estou com duas pessoas meio próximo da gente, da família, com gastrite, problema de refluxo e tal. Por que causa isso daí? A pessoa faz um prato igual a votupoca, né? Depois faz outro igual a votupoca e... né? Tem que... vai ter gastrite. E depois daqueles dois pratos igual a votupoca, mergulha na cama, né? Não dá tempo da coisa, vai ficar queimando aqui, né? Então, e lá no capítulo 17 do Evangelho, fala dessas coisas. Né? Quantas aflições passadas com filhos, né? Que poderia ter sido corrigida lá na origem, no começo. Né? Quantas das separações que poderiam ter sido evitado se as pessoas sentassem e conversassem, né? Não conversa. E daí, depois, quando explode, não tem mais jeito. Então, a falta de equilíbrio. Né? Quantas situações aí E situações, às vezes, bem graves, porque altíssimo número de suicídio no nosso país. Sem saída, né? Caminho sem saída. A lei divina não tem duas medidas. Não tem duas medidas. Então, se a justiça é igual à dos fariseus, que fazia de especial? Mateus 5:20. É difícil? Não é fácil. Nós temos que ir tentando. O convite é para nós que a gente vá se conscientizando dessas coisas e, sobretudo, divulgando para aqueles que a gente tem ascendência. Né? Filhos, parentes, que a gente possa, sem se tornar pedante. Porque tem gente que é terrível, né? Não vira o disco, é só aquilo ali. Acaba, como dizia a vovó, desacorçoando, né? Então, tem oportunidade. Eu não falo de religião com ninguém que não me pergunte. O assunto é religião, né? Qualquer dúvida. Vamos ver junto, né? Pode ser que você esteja certo ou esteja equivocado. Agora, perguntou, nós temos que estar. Isso com os iguais no nosso dia a dia. Agora, com aqueles que são nossos dependentes, nós temos a obrigação, né, de trocar ideia, de estar informando, de, ó, você pode ir por esse caminho se quiser. Mas ali embaixo tem tal coisa que você vai se enroscar lá, né? Tá? Essa é a proposta. Por quê? Se a nossa justiça é igual a dos fariseus, o que fazer de especial? Jesus falou isso aqui num momento interessante, porque por causa do interesse pessoal. Porque naquela época, ou até nos sítios, quem mora em sítios, eu morei em sítios há muito tempo, 6 anos, as pessoas... matava uma caça, dividia com o vizinho, né? Pescava muito. Mas só que eles tinham um problema. Quando eles tinham uma lavoura que deu muito, aquele tipo de lavoura ali, feijão, arroz, seja o que for, e já tinha enchido tudo que tinha que encher na casa dele, ele contratava uns corneteiros, com dois trombeteiros, para ir na frente e ele ia distribuindo para as pessoas da vizinhança. Por que isso? Porque quando os outros tivessem demais também, sabia que estava devendo para ele, né? Então é por isso que ele fala dos fariseus aqui, que eles faziam isso. Né? E foi nesse momento que Jesus falou, quando vocês fizerem o bem, não toque trombeta. Né? Você está humilhando quem está recebendo e está esperando também receber em troca. A proposta sua é essa. Então, o que você está fazendo especial? Já recebeu. Não é verdade? Já recebeu. E ele diz, a lei divina não tem duas medidas, então, se não aprova, não faça igual. Né? E o nosso irmão Otto, que passou muito tempo aqui na região nos ensinando, ele dizia que tudo aquilo que a gente aponta no outro, nós temos 3 dedos apontando para nós. Então, tá aí, a gente não aprova no outro, fica apontando para lá, mas às vezes não tem espelho em casa, né? Esquece de olhar. Então a proposta para nós é essa. Não aprova? Não faça. Né? Não fique querendo corrigir o outro.
Nós temos que nos melhorar, porque a proposta, todo mundo quer ter filhos melhores quer ter um mundo melhor para o filho, né? É uma proposta equivocada. Nós temos que ter filhos melhores para o mundo. Né? Porque alguém é professor aqui? As escolas sabem do que eu estou falando. Não é ensinado em casa, vem daquele jeito para a escola. Eu dei aula no 13 de agosto de 1989 e tinha uma aluna da 8ª série. Da porta para fora, cabelinho amarrado aqui, cabeça baixada, liminha na mão. Entrava dentro da sala dela, subia em cima da cadeira, se virasse as costas, subia em cima da mesa do professor. Entendeu? Se falasse aquilo para os pais, iam chamar de mentiroso, não ia acreditar de jeito nenhum. Entendeu? Era uma personalidade reprimida em casa. Né? Não podia perguntar, não podia isso, não podia aquilo. Então, quando eu chegava na sala de aula, foi minha aluna. Então é isso. Diante dos maus, a coragem de ser bom é fácil. Revidar é fácil. Né? Nós temos a mania de revidar. O cidadão ia na banca todo dia comprar jornal, ele era aposentado, né? Bom dia, eu falava, bom dia, me dá o jornal, pegava e ia embora e tal. Outro dia ele, bom dia. Depois de uma semana, tinha um terceiro que ficava olhando, falei, escuta, por que você cumprimenta esse cara se ele nunca te responde? Porque minha educação não depende dele. Simples assim. Eu vou continuar cumprimentando, e ele vai continuar não respondendo se ele não quiser responder. Então a gente tem esse hábito de querer mudar o outro, querer que o outro seja igual a gente, né? Não dá. Então, diante dos maus, a coragem de ser bom. Manter o equilíbrio daquele que faltou a confiança. Dificílimo. Né? Confiou no que a mãe não vai ver, não era aquilo que esperava. Ser generoso com os que não atendem às vidas espirituais. Tem gente que não está nem aí. Você fala essas coisas com ele, fala, eu quero saber de comer, beber, e torcer lá para o meu time, acabou. Vai tudo para o buraco mesmo? Então, tem que ser generoso com essas pessoas, né? Com cuidado. Nós não temos que querer transformar os outros em espíritas. No máximo a gente pode fazer com que ele seja espiritualista. Espiritualista é aquele que acredita que tem alguma coisa. Espírita nós sabemos que somos, né? Acreditamos em Deus, na reencarnação, pluralidade dos mundos, aqueles princípios todos lá, né? E na comunicabilidade com os espíritos. Então você pega a pessoa, você acha que quando você vai para onde? Sei, né? Mas você acha que vai acabar? Não, acabar também não. Então ele já está começando a ser espiritualista. Tá? Essa é a diferença do espírito. Então, ser generoso com essas pessoas, porque não faz muito tempo que nós estávamos lá. Né? Há muito tempo que a gente discutia isso. Eu ganhei o Evangelho segundo o Espiritismo quando eu tinha 18 anos. E só fui ler ele pela primeira vez quando estava com 29. Ficou 11 anos rolando por aí, né? É um dia que a gente acorda. Fazer um exame do pouco feito e o muito a fazer. Porque todo mundo acha que já fez bastante, né? Nada. A gente faz alguma coisinha e acha que fez muita coisa. E nesse livro aqui, Nossas Riquezas Maiores, que é do Raul Teixeira, ele fala, o que nos impede de uma maior aproximação com Deus? Né? Lá no livro do Raul aí. Ele fala, nosso comodismo, filho do egoísmo e da preguiça. O que nos impede de uma maior aproximação com Deus? Enquanto está tudo bem, para que eu vou me preocupar, né? Raríssimas pessoas, é um campo muito promissor, quem quiser começar a trabalhar nele. Seguro, viu? Poucas pessoas fazem seguro. Sabia? Seguro de casa, pouco. Seguro. Por quê? Está tudo bem, né? E a gente sempre acha que vai acontecer com os outros, nunca com a gente. Muitos estacionam pelos caminhos da vida. Está nesse livro. Por causa do comodismo. Né? Mas ir lá no centro hoje à noite, um domingo, vai passar o fantástico, né, daqui a pouco. Dá trabalho estudar. Sempre esperando que a vida melhore. Todos nós esperamos que a vida melhore. É assim? Tem que ser assim. Nós estamos aqui para progredir. Ou
Não vou na igreja porque igreja é coisa para velho, né? Tá? Então, vamos esperar ficar um pouco mais maduro, mais idoso, deixa eu curtir a vida aqui. Né? Outros alegam ser muito idoso. Ih, meu filho, eu estou dando... Né? Aqui, já foi, né? O que tinha que fazer, já fiz. Alguns religiosos se julgam salvos. Né? Estou salvo. Né? Eu escutava muito isso daí antigamente. Estou salvo. E alguns ainda dizem assim, religião é fonte de renda. Os caras estão aí para ganhar dinheiro. O pastor fulano é rico, o outro padre... Tá, e assim mantém-se escravo das paixões. Esquecido lá da Eclesiastes 12, alguém já leu? Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Né? Antes que a janela da rua se feche, os olhos vão ficando... Né? As portas, os ouvidos, né? Os guardiões do tempo começam a tremer, né? Está lá, a receita está lá no Eclesiastes 12, basta pegar a Bíblia e ler. Né? Então, esquecem da lição. Então, alguns dizem, fonte de renda, escravo. E lembrar do Senhor nos dias da tua mocidade, que não é fácil. Aquele que se propõe a servir por Jesus jamais dirá. Jamais vai falar essa palavra aqui, ó. Nós estamos falando de paixão e virtude. Estou cansado de fazer o bem. Já ouviram isso não? Estou cansado de fazer o bem? Quem faz o bem não se cansa. Se não deu certo lá, o outro foi ingrato, o problema é do outro. Estou cansado de fazer o bem? Vou deixar de ser bobo. Alguém ouviu isso não? Vou deixar de ser bobo, né? Começa a ser. Aí começa a ser. Ele está abrindo mão de fazer o bem. Que vai fazer o bem para si mesmo. Essa outra aqui, quanto mais reza, mais salvação aparece. Alguém já ouviu? Também. Então, quem se propõe a aprender as lições de Jesus, não vai fazer isso nunca. Não vai se cansar de fazer o bem, vai saber que o bobo foi aquele que não soube reconhecer, e que, quanto mais rezo, mais surgem oportunidades. Compreende que o próximo é a ponte entre nós e Deus. Não há como dizer que ama a Deus se a gente não agir no próximo. Essa é a proposta. Conscientizar-se. Aqui é o livro Religião dos Espíritos, do Chico Xavier. Mano, do que é? Nós precisamos nos conscientizar do que somos, do que necessitamos fazer, os verbos, o que somos, o que precisamos fazer e de como conseguir êxito para realizar, constitui para o seu chamamento urgente. Isso nós devíamos ter começado anteontem já, amanhã, como a gente faz no novo, né? Este ano não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, vou largar de fumar, Quem quer largar de fumar não fala que vai largar de fumar. Pega o maço de cigarro e joga fora. Todo aquele que fala assim, depois que eu fumar esse maço aqui eu vou largar, nunca mais larga. Não larga. Quem quer largar de fumar, pega o maço e joga fora. Então, é só se imaginar o necessitado, que está aí ao nosso redor todo dia. Dentro de casa, viu? Não precisa procurar, não. E a lição diz, aquele que reclama quando é acionado para agir no bem, procuraram pelo zap, pelo celular, ou foram procurar na sua casa. Outro dia eu estava comentando com uma companheira que estava pedindo para ensinar a fazer evangelho no lar, eu falei, está fazendo evangelho no lar? Bateram palma? Deixa o evangelho e vai lá atender, vê o que é uma pessoa precisando de evangelho. Justamente agora que está fazendo evangelho chegou. Era um necessitado. Então aquele que reclama quando é acionado para agir no bem, ainda não compreendeu que foi a luz que o necessitado enxergou na escuridão da dificuldade que se encontrava. Fechou tudo. Está na escuridão. Tem o Leandro lá que sabe disso, eu vou perguntar para ele. Então não pode reclamar. Naquele momento foi a luz, nós somos a luz que ele enxergou na escuridão. Então, quem reclama quando faz o bem,
age como a lâmpada da geladeira. Ilumina, mas não tem calor. Sabe aquela lampadinha que tem dentro da geladeira? Você abre, tem? Ela ilumina. Só que não tem sentimento, não tem calor nenhum. Tá? A vida é feita de sentimento. E as pessoas sentem. Não adianta você falar para a pessoa, eu te amo. Ela sabe. Tá? Ela sente. Aí fala a boca para fora, mas está agindo ao contrário do que está falando. Né? Então, Jesus, aqui tem umas propostas para nós interessantes. Nessa ida de Jesus à casa de Maria e Marta, que Lázaro que tinha morrido, então Jesus diz assim, está em João 11:39, quem quiser olhar na Bíblia lá. Eu gosto de citar a Bíblia pelo seguinte, sabe por que eu cito sempre a Bíblia? Porque quando a gente conversa com alguém que não é espírita, deixa, na Bíblia. Né? Então está aqui, está na Bíblia. Jesus diz, olha só, os verbos, tirar a pedra. Se ele tinha poder para ressuscitar uma pessoa, ele precisava que alguém tirasse a pedra. Né? Deixou a parte material para que a gente fizesse. Lázaro, sai para fora. Outro verbo, sai para fora. E desligai-o e deixai-o ir. Agora vamos fazer uma reflexão, tem pouco tempo, vamos fazer uma reflexão sobre esses 3 itens aí. Tirar a pedra. Ora, o que isso tem a ver com a gente? Assim como Lázaro, um dia o mestre disse para que alguém removesse a pedra que nos aprisionava aos instintos primitivos. Foi aquele momento em que nos indicaram uma escola religiosa. Quando alguém falou com a gente sobre isso, nós estamos conversando hoje. Esse momento que foi tirada a pedra. Tirar a pedra. Né? Daí, lá, Jesus disse para Lázaro, sai para fora. Aquele momento em que começamos a participar mais efetivamente, mais de somar, mas ainda enfaixado pelas atividades da vida material, familiar, escolar, trabalho, compromissos sociais e toda essa parafernália que a gente se envolve, né, no dia a dia. Ainda, alguém tirou a pedra, falou de religião com a gente, mas nós continuamos enfaixados ainda. Não, mas eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, tenho que... Então a gente escuta as mais esfarrapadas desculpas. Gostaria de ir domingo lá assistir a palestra, mas sempre tem um mais. Já tem que comemorar o jogo do Corinthians hoje, jogando de 10 contra 11 ainda ganhou, né? Então, mas, quer dizer, não tem. Então a pessoa arruma esses mais. Então, nós continuamos enfaixados pelas atividades da vida material, família, escola, trabalho, compromissos sociais, e não fazemos o que tem que ser feito. Então, esse é o momento que Jesus diz para nós, sai para fora. Você já tiraram a pedra, vem para fora. E terceiro, mas não menos importante, desligai-o e deixa-o ir. Quer dizer, falaram para nós essas coisas, né? Deixaram ir. Estamos do lado de fora, ante o sol do Evangelho, a pedra foi retirada, mas permanece tirana e impiedosa a atrofia muscular. Ao nosso redor, pessoas e coisas, mas nem sempre percebemos suas carências. Já tiraram a pedra, já, né? Falaram que nós temos que se desenfaixar dessas coisas materiais e produzir alguma coisa de útil, mas a tirana e impiedosa continua a nossa atrofia muscular. A gente sempre acha que é o outro que tem que fazer. Se alguém bater palma ali agora, nesse momento, né? Olha, eu estou precisando de necessidade, estou com filho para criar, não tenho o que comer. Tá... Onde é que está o presidente do centro? Né? Não sou eu. Por que isso? Se nós já aprendemos a lição, por que a gente não aprende? Tá, e o senhor mora onde? Que dia que eu posso fazer uma visita à sua casa para ver qual é a situação, né? E procurar os meios, não. Né? Nós estamos no caminho da verdade, que nós temos as reuniões semanalmente, faz todo dia, né? É o que acontece. Bater o palmo lá para pedir alguma coisa, sai procurando o diretor, o presidente do centro. Eu não, né? Menos eu. Então nós continuamos com essa atrofia muscular, sempre achando que alguém tem que fazer, menos nós. Tá? E ao nosso redor, pessoas e coisas, mas nem sempre percebemos suas carências. Pessoas, na família principalmente. Né? Enferma que precisa de uma visita, isso nem é visita. Hoje com o Zap. Ô fulano, como é que tá? Tá melhor? Tá? Né?
Está aí nos amigos, né? A gente não faz isso. Então, e pessoas e coisas, mas nem sempre percebemos as carências, né? A esposa, né? O marido, né? A gente não percebe, às vezes, a esposa vai lá no cabeleireiro, gasta uma nota, né? Melhora tudo. O marido, ó, nem percebe, né? Então, essas coisinhas que vai causando os problemas, né? São carências afetivas, né? A família. E percebemos, então, aí, faixas do egoísmo gerando outros males. Ambição, orgulho, inveja, ódio. Estou conversando com um advogado amigo meu outro dia, que separou há pouco tempo da esposa, falei, e daí? Não tocar diretamente no seu filho. Como é que está seu filho? Ih, não fala comigo. O filho tem 13 anos. Conversa com todo mundo. Quando eu chego perto, ele trava. Por que isso? Lá no comecinho, que tinha que começar, né? Sair com ele, ir no zoológico, mostrar um cavalo, pôr encher um cavalo para andar, levar para a pescaria, né? Não fez. Tá? Agora, com 13 anos, está se mandando, né? Então, são velhas faixas que nos conservam imantados na sepultura de nossas ilusões, que teimam em não morrer e não se extinguir em nós. Ainda estamos enfaixados nessas coisas assim, nós estamos preocupados com a gente, né? Com nós mesmos. Tem umas coisas bem simples, até que parecia trivial comentar, mas o camarada chega na mesa, numa visita, qualquer que faz a casa da gente, enquanto a esposa não sai o pé dele, ele não come, parece que é aleijado. Eu morro da risada, porque como eu passei a minha vida no quartel, e lá eu tinha que passar roupa, lavar roupa, né? Eu fico, parece que é aleijado, eu fico com a mão lá com o prato, enquanto a mulher não põe a comida no prato dele. Se eu fosse a mulher, fala, escuta, você tem 2 braços fortes, rapaz, você vira, cara. Você vira. Mas começou lá, em algum lugar começou isso daí, né? Então são velhas faixas, né? De dependência, é preciso extinguir. Não basta seja retirada a pedra por nossos amigos, encarnados ou desencarnados. É imprescindível. Marchemos conscientes, esclarecidos na direção da imortalidade, sublime, onde o serviço com Jesus pede de cada um devotamento, renúncia, decisão e boa vontade. Isso porque a gente não chega do outro lado e fala assim, fali, né? Era tão simples, eu não fiz. E daí a gente abriu falência. E aqui, para encerrar, são 10 minutos, algumas possibilidades para a gente ser feliz. Ser objetivo. Não ficar enrolando, né? Quer? Fala que quer. Se não quer, fala que não quer. Né? Acho que quero, acho que não quero, não sei se vou, não sei se eu fico, né? Não dá. O mundo tem pressa. Direcionar esses objetivos, né? Para alguma coisa útil, para alguma coisa... Né? Pensamento positivo sempre. Tudo vai melhorar. No fim vai melhorar, se não melhorou ainda porque não foi o fim, né? Então, tendo pensamento positivo, as coisas acontecem. Porque o universo conspira a nosso favor. Mas se a gente fizer a nossa parte. Tá? Então, bons relacionamentos. Dizem aí os psicólogos da vida que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente convive. Uma média. Nós somos uma média. Né? Se você só convive no boteco com pinguço, você vai ser o quê? Tá? Se nós vamos aqui para uma igreja, para um estudo desse, nós estamos convivendo com... Nós vamos ser a média disso. Entendeu? Então, bons relacionamentos, importantíssimo. E identificar nossas habilidades. Né? Tem umas pessoas aí que aposentam e aposentam de uma vez, não faz mais nada, né? Eu tinha um amigo que falava, quando eu aposentar não vou fazer mais nada. Não estão fazendo mesmo, não. Tem boi da terra. Tem boi da terra, né? Então não dá. Isso tudo para ser feliz. E, por último, mas não menos importante, são 12 itens. No sexto ali fala assim, ter autocontrole. Né? Nós não temos que reagir. Fulano me fez eu reagir. Não, nós somos seres humanos,
Nós temos que agir no bem. O negócio de reagir não dá certo. Manter boa saúde, né? Manter boa saúde, porque o espírito necessita do corpo físico para agir no bem. Viver o momento presente. Tem gente que vive no passado, né? Tem outros que vivem sonhando no futuro. Esquece de viver hoje. Tá? Tomar decisões no momento correto. Não adianta ficar se preocupando. Nós temos que nos ocupar. Quem se preocupa está se preocupando antes da hora, né? Talvez a coisa nem aconteça. E lembre-se, tudo posso, mas nem tudo me convém. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E assim nós chegamos a esse momento, que é um momento de reflexão, para que a gente conheça a si mesmo, quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas deficiências, né? E corrigindo de pouco em pouco, agindo no bem, fazendo o nosso melhor. Né? Eu tinha uma senhora que a gente passava as férias na casa dela, pessoa estudada, um pouquinho de finesse que eu tenho, se eu tenho algum, foi ela que me deu. E meus pais eram da roça, né? Minha mãe era carroceira no sítio, então acostumada a dar lambada em cavalo. Né? E de vez em quando dava na gente também, né? Minha mãe tinha um tamanco daquele português de madeira, de vez em quando, ó. Mas ela dizia assim, se você resolver ser carroceiro, seja o melhor carroceiro do seu bairro. Por quê? Quando alguém precisar de um carroceiro, eu falo, é fulano. Tá? Porque tem gente que vive fazendo as coisas pela metade, né? Não existe meio gol. Existe meio gol? Ou é gol ou não é gol, né? Então, é importante que a gente raciocine nesses tempos. Então, nesse momento, queremos parabenizar a diretoria da casa, né? A organização que nos recebe, que nos convida, e esse lugar bonito, arejado, né? Porque hoje estava aqui de verdade. E vamos nesse momento agradecer ao Pai, levar nosso pensamento a Deus, em nome de Jesus, dar graças pelo dom da vida, pela oportunidade do aprendizado, rogando, Pai, de infinito amor e bondade. Fortalece a nossa fé.